Bom dia a todos os queridos e queridas que estão conosco nesta manhã. Ficamos muito felizes com a presença de todos, cada vez mais felizes com a participação de todos e todas que se encontram conosco. E, como sempre dizemos, este é um canal da nossa igreja, Igreja Batista do Pacaembu, e se tem sido abençoador para a sua vida, nós pedimos que vocês divulguem, que deixem aí o seu like e que possam divulgar o canal para que a palavra do Senhor possa ser espalhada. Este é o meu papel, é a minha tarefa, é para isso que eu me sinto chamado. Eu me sinto chamado para proclamar a palavra de Deus e para viver a palavra de Deus, para viver os princípios do reino. E creio que a palavra sempre, qualquer porção que nós pegarmos da palavra de Deus, é relevante para as nossas vidas, nos traz edificação, nos traz advertência, nos traz fortalecimento e, acima de tudo, a palavra do Senhor nos traz salvação, regeneração, regeneração da nossa vida, regeneração do ser humano no seu todo. Eu creio na palavra transformadora, no poder transformador do Evangelho, e é por isso que estou aqui. E enquanto tivermos assistência nesse nosso canal, estaremos aqui, pela graça de Deus, transmitindo a palavra, trazendo aquilo que Deus coloca no meu coração. E como também tenho o costume de dizer, eu quero falar de coração para coração. Aquilo que Deus coloca no meu coração, que me incomoda, que mexe com o meu interior, que me motiva, que me alegra, é isso que eu procuro trazer também, para que a minha alegria seja a sua alegria. E pensando nisso, eu quero continuar aquilo que estamos abordando ao longo desses domingos. Aliás, estamos aqui, eu falei bom dia, mas este canal você pode assistir a qualquer momento, está gravado, vai estar gravado, você pode assistir à tarde, à noite, o horário que lhe for conveniente, e isso já é motivo de grande alegria também para todos nós. Então, o nosso abraço a todos, e eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma porção da palavra de Deus que se encontra na continuidade daquilo que estamos vendo. Na primeira carta do apóstolo João, nós abordamos sobre o aspecto do amor de Deus e de quem ama ao seu irmão, ama a Deus também. Eu quero ler agora o capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Então, me acompanhem, está aí, primeira carta então, do apóstolo João, capítulo 5, os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Gostaria de falar nessa manhã a respeito deste texto aqui, desta palavra que está aqui. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu gostaria de falar a respeito da fé que vence o mundo.
Quando nós falamos a respeito de fé, o que nos vem à mente? Fé é um conceito universal, fé é um conceito que atinge a todas as pessoas, ainda quem diz assim, eu não tenho fé no aspecto religioso, crê em alguma coisa, crê em algo, ele crê que seja na sua própria capacidade, na sua própria força. O homem, o ser humano, é movido à fé. E quando falamos a respeito de fé, então logo vem à mente das pessoas que a fé é aquele algo mais que nos faz caminhar, que nos faz acreditar, que nos faz crer nas mudanças, que nos faz crer nas realizações dos nossos desejos, dos nossos objetivos. Então, quando falamos a respeito de fé, falamos de ter fé na melhora das situações, falamos de ter fé na questão de uma recuperação de saúde, de qualquer proposta de vida. Então, a fé é crer. A palavra bíblica para fé, que vem do derivado do original, do grego, significa confiar, significa depositar toda a confiança. Muitas vezes esta palavra fé está associada ao acreditar, ao crer em alguma coisa. Então, ao crer em Deus, a crer em outras realidades e dimensões espirituais. Mas a palavra crer, a palavra fé, ela não está associada somente ao crer, ela está associada ao confiar. Ou seja, aquele que tem fé é aquele que deposita toda a sua confiança em algo ou em alguém. Então, isso significa o que é ter fé. Muitas vezes as pessoas dizem: não importa no que você creia, importa que tenha fé. É como se muitos dissessem: tenha fé na fé. Ter fé pela fé, ou ter fé no aspecto de ter fé, é, para alguns, ou para muitos, não é significativo ou relevante o ter fé em alguém. O importante é você ter fé na vida, crer nas coisas que vão acontecer, que podem acontecer na sua vida. E nisso, aonde o homem deposita toda a sua confiança, aonde o homem, a mulher, aonde todo ser humano deposita a sua confiança, aonde a pessoa deposita o seu coração, digamos assim, é ali que está a sustentação da sua fé. Pois bem, esses 5 versículos que nós lemos nos fala em fé, nos fala na fé que vence o mundo. Então, eu gostaria de caminhar aqui no texto para que nós entendêssemos alguns aspectos. Em primeiro lugar, eu não quero falar da fé em si, mas eu quero falar da fé em Jesus Cristo. A fé que nos traz filiação. A fé que é originada do nosso novo nascimento. A fé da família de Deus. A fé dos filhos de Deus. E o primeiro versículo nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Primeiramente, a fé em Cristo nos faz ingressar na família de Deus. Nos faz sermos um em Cristo, Ele um em nós, nos faz, nos liga à Trindade, a Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo, através de crermos que Jesus é o Cristo. Veja, isso é muito importante. O texto não está simplesmente falando que a fé é crer em Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a crer que Jesus é o Cristo. Então, nós temos que crer em Jesus como o Cristo. E o que significa o Cristo? Significa o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus é salvação. Nos trouxe a salvação. Nós vimos nos versículos anteriores, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, primeira questão aqui é crer, fé, é crer em Jesus, mas fé é crer na proposta da revelação que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Então, diz todo aquele que crê, todo aquele que confia, que deposita a confiança em Jesus, o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Ou seja, fé em Jesus não é eu crer nos ensinos de Jesus, nos princípios bíblicos que Jesus nos traz. Fé não é eu ser apenas um praticante. Fé não é algo que vem de mim. Fé, aquilo que a Bíblia diz, é um novo nascimento. É crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que nele deposita a sua fé, não pereça, não permaneça no estado de morte e separação diante de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, ter fé em Cristo Jesus, implica aquilo que a palavra nos ensina de é necessário nascer de novo. Esta é uma operação que vem totalmente de Deus. O nosso crer também surge através da salvação. A palavra de Deus nos diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a fé que nós temos para crer é obra de Deus nos nossos corações. Embora nós possamos dizer assim, foi pelo fato de eu ter ouvido, pelo fato de eu ter crido, que eu aceitei a Cristo, que eu vinha nascer de novo. Mas a Bíblia nos mostra que em nós não havia vida espiritual. Ele veio e nos deu vida, estando nós ainda numa condição de morte, de separação. Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto aqui da fé, a fé que vence o mundo, nós ainda vamos chegar lá, é aquela fé que é obra do novo nascimento, ela surge do novo nascimento. Qual é o efeito do novo nascimento nas nossas vidas? Nós fazemos parte de uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, é gerado por Deus, vem de Deus. E o que ocorre? Todo aquele que ama o Pai, ama também não só
o fato de ter sido gerado por Deus, mas ama aqueles que também foram gerados por Deus. Então, um dos aspectos de que estamos na fé, de que temos fé, não é somente em que depositamos a nossa confiança em Jesus, em que entregamos a nossa vida ao senhorio, ao governo de Jesus. Mas o outro efeito é que nós fazemos parte da família de Deus. E nós passamos a amar a Deus e amar aqueles que por Ele também são gerados, assim como nós fomos gerados. Então, este é um efeito. Por isso que a fé não é algo apenas pessoal. A fé nos faz ingressar no ser humano coletivo, no ser humano todo. Então, estamos em Cristo. E em Cristo não há mais diferenças, sejam elas quais forem. Todos são um ser humano coletivo, um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento daquele que nos amou. Então, um outro efeito aqui, nós temos a filiação, somos uma família. E ser uma família passa a você não ter mais a sua própria vida e a sua própria única direção de vida. Mas você não vive mais para si mesmo, mas você vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Nós que poderíamos estar sozinhos, poderíamos estar isolados, nós hoje vivemos como família de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. Não é somente a igreja local, grupos de igrejas reunidos, mas é o efeito igreja que surge do novo nascimento. A igreja é obra de Deus, não é construção nossa, não é construção dos homens, não é construção do ser humano, a igreja é obra de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu e deu a sua vida pela igreja, para apresentá-la diante de Deus sem mancha, nem mácula, mas santa e irrepreensível, assim como uma linda noiva num dia de núpcias, no dia do casamento. Jesus apresentou a Deus, a igreja, fruto do seu amor. Então fazemos parte de uma família. A fé que vence o mundo é a fé na qual nós nascemos de novo em Cristo, crendo em Cristo crendo em Jesus como o Cristo, o Senhor. E a fé nos junta, nos une a irmãos e irmãs que foram resgatados do seu modo errado de viver, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. O texto continua, diz: assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Nós já falamos algumas vezes a respeito disso aqui, nesses nossos encontros, que Jesus resumiu os mandamentos em dois mandamentos interligados entre si. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Aqui estão os mandamentos, ou o grande mandamento, conjunto de Deus, de Jesus, para que nós possamos obedecer, seguir. Então, obedecer os seus mandamentos implica em amar como fomos amados.
É por isso que o apóstolo João diz: e os seus mandamentos não são pesados. O que significa? Significa que obedecer aos mandamentos não nos traz implicações, não nos traz alguns sofrimentos, não nos traz alguns sacrifícios, não nos traz algumas renúncias, não nos traz, como o próprio Jesus falou, aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, perdão, e tome a cada dia a sua cruz e me siga. Aí vocês diriam, pastor, isso já por si só é pesado. Renunciar, negar a mim mesmo, seguir a Cristo, isso não é um peso? O que Jesus está querendo dizer aqui, o que o apóstolo João está falando, pelo que ele conhecia a Cristo, é que ele provou do amor de Deus através de Cristo. E é que ele aprendeu a respeito do amor. Ele recebeu o amor, e a palavra de Deus nos diz que nós amamos porque Deus é amor e porque ele nos amou primeiro. Então, obedecer a Deus é responder ao seu amor. Obedecer a Deus significa correspondência a este seu amor. Quem ama o faz com alegria. Quem pratica o amor, quem vive na prática do bem, o faz com um espírito de desprendimento. E o próprio fato de amar nos traz leveza, porque não amar as pessoas traz peso, peso no nosso coração, rigidez, frieza interior, que vai corroendo por dentro, nos traz peso de mágoas, nos traz pesos de feridas, e vai nos destruindo interiormente. E o que significa obedecer a Deus e os seus mandamentos não são pesados, é que obedecermos aos mandamentos de Deus significa correspondermos ao seu amor, amarmos como somos amados. Nos dispormos como ele se dispôs por nós e se renunciou a si mesmo, Jesus, e se colocou no nosso lugar. É aquele homem de dores que sabe o que é sofrimento, mas a palavra de Deus nos diz que ele, como o Messias, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o seu sacrifício nos trouxe a paz, nos trouxe a reconciliação, nos trouxe o perdão, nos trouxe de volta aquele relacionamento em que podemos chamar a Deus como nosso Abba Pai, querido Pai, em que nós somos restaurados e podemos dizer: seja feita a sua vontade, assim na terra como dos céus. Então, a fé que vence o mundo é aquela fé que nos traz a filiação. É aquela fé que nos une à família de Deus, que nos torna uma família. É aquela fé que nos faz obedecer aos seus mandamentos. Com relação a obedecer os seus mandamentos, nós poderíamos dizer o seguinte também: obedecer aos seus mandamentos, aí está a diferença entre vivermos na dimensão do evangelho e vivermos uma vida de religiosidade. Há pessoas que vivem religião.
há outras que vivem na dimensão do evangelho. E apenas para que nós possamos entender o que significa essa diferença, Jesus censurou os religiosos, as suas práticas religiosas, que traziam peso para a alma, mandamentos pesados que eles próprios não conseguiam seguir e que impunham sobre as pessoas de forma que elas não pudessem seguir. Olha, é por isso que tem muitas pessoas que não querem saber de nada com relação ao Evangelho, porque elas pensam muitas vezes no Evangelho, elas pensam não, elas veem os cristãos vivendo uma vida pesada de religiosidade, de julgos e fardos que trazem cansaço para a alma. E elas pensam, cansados por cansaço, eu prefiro viver livre desses julgos, desse peso religioso. Agora, o que o apóstolo Paulo nos diz, o que Jesus nos ensina, o que os apóstolos aprenderam com Jesus, é aquilo que Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados, cansados das suas práticas, do seu corpo de ensino, da forma de ver a vida, que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Venham, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas. Aprendermos de Jesus, aprendermos com Jesus, recebermos o fardo e o jugo de Jesus, torna os seus mandamentos leves e não pesados. E aquilo que os religiosos faziam na época, Jesus mostrou no Evangelho de Mateus, capítulo 23. O Evangelho de Mateus, nesse capítulo 23, Jesus condena aquela religiosidade, aqueles fardos, a hipocrisia dos escribas e fariseus. E ele diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo, obedeçam-lhes, perdão, e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem porque não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra nos bancos, nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres ou rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E por aí vai. Se vocês quiserem, leiam o texto todo. Já digo de passagem que é um texto pesado, porque é um texto em que Jesus revela, manifesta a religiosidade deles. E que os mandamentos, como diziam, seguir as leis e praticar as leis, era um fardo pesado que eles próprios não carregavam, mas impunham sobre as pessoas. Então, os mandamentos de Deus, a fé que vence o mundo, é a fé que nos liga a Cristo, que nos torna filhos de Deus por crermos em Jesus como o Cristo.
o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, Cristo, o Deus vivo entre nós, Cristo que nos amou, que morreu e que ressuscitou e está à direita do Pai e que intercede por nós. Então, somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nos ligamos à família de Deus e vivemos pela fé. E, por fim, obedecemos aos mandamentos de Deus. E o mandamento obedecer, quando amamos, nós manifestamos a nossa reciprocidade àquele a quem amamos. Você já viu alguém amar alguém e não corresponder àquele amor? Não ter prazer em fazer o que o seu amado, a sua amada gostam? Pois o amor de Deus, a fé que vence o mundo, além de nos trazer a filiação através de Cristo, também nos traz para a família de Deus e nos traz uma nova dimensão de vida, de respondermos ao Deus que é amor em nossas vidas e praticarmos o amor de Deus. Praticar o amor de Deus é obedecer aos seus mandamentos. Os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, seja o que for, do próximo. Quem ama não mente para o seu amado. Quem ama não mata no seu coração. Quem ama não dá falso testemunho. Quem ama se entrega, não cobiça. Então, a prática do amor nos faz viver dentro dos princípios das leis. E isso só é possível porque, quando somos salvos em Cristo Jesus, quando cremos em Cristo como Jesus, em nós habita o seu Espírito. E o Espírito Santo nos vivifica e nos conduz a Cristo e nos conduz em Cristo. E nos dá a força e a capacidade de vivermos na dimensão do amor de Deus. Eu quero parar por aqui. Na próxima semana eu quero entrar no aspecto da fé que vence o mundo. Nos versículos 4 e 5, eu quero abordar a respeito disso e eu quero falar que fé é essa que vence o mundo. Como podemos vencer o mundo através de Jesus Cristo, através da fé em Cristo? Que Deus abençoe, que fiquem estas palavras para a sua meditação e que isso possa gerar fé em seu coração, possa gerar convicção de crer em Cristo e de abraçar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que já tomou essa decisão, viver na dimensão do amor de Deus. Manifestar que você é filho de Deus. Mostrar ao mundo esta filiação, de que somos filhos e filhas do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque tu enviastes a Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer porque Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, que Jesus é o Salvador, que ele veio como Salvador da humanidade. Nós queremos te agradecer porque nós vivemos num momento em que nós podemos crer em Cristo, não como juiz, mas em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós podemos nos entregar a Jesus como nosso advogado, como aquele que está diante de ti, ó Pai, intercedendo por nós. Nós queremos te agradecer
porque podemos depositar as nossas vidas, ter fé em Cristo. E nós queremos te agradecer pela dimensão da fé, que nos une como família tua, ó Pai, como família em Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, no nome de Jesus, que tu nos ensines, ó Pai, a obedecer os teus mandamentos, a corresponder ao teu amor e a amar ao próximo como Jesus nos amou, porque cremos nesta tua palavra, de que os teus mandamentos não são pesados. Que nós possamos viver não numa dimensão pesada da religiosidade, mas que nós possamos viver na leveza e na profundidade do teu amor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a humanidade, sobre a face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.